Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre jejum intermitente e fome. Muitas pessoas querem fazer o jejum intermitente por causa de todos os benefícios de redução de peso, de melhora da saúde de maneira geral, diminuição da insulina, diminuição da inflamação, mas ficam com muito medo de não conseguir por causa da fome, tem muito medo de passar fome. Como será que isso funciona? Eu vou te explicar isso tudo aqui agora, fica comigo até o final. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que quer fazer jejum intermitente, mas está preocupado de morrer de fome, não aguentar passar esse período de tempo sem se alimentar, compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. O jejum intermitente cada vez mais está em voga e realmente tem todos os motivos. Até prêmio Nobel já foi ganho, conseguindo comprovar os benefícios do jejum intermitente relacionados a melhora na saúde, diminuição da secreção de insulina, melhora no controle dos índices de saúde, emagrecimento, aumento de GH, ganho de massa muscular, enfim, o jejum tá na moda. Muitas pessoas querem fazer o jejum, eu tenho uma playlist imensa aqui no canal com vários vídeos que eu já gravei sobre jejum, que quebra jejum, dicas do jejum, mas muitas pessoas ainda falam pra mim, Patrícia, eu tenho medo, será que eu vou ficar com fome? Como é que funciona essa questão de fome? É isso que eu vou explicar hoje aqui pra você. Muitas pessoas pensam que essa questão de fome é uma questão meio que matemática, do tipo, eu não como, estou sem alimento, passa um tempo, e quanto mais tempo passa, mais fome eu tenho. Ou seja, né, meio que uma equação lógica e matemática, mas na verdade isso não acontece. A fome está muito relacionada com a secreção de um hormônio chamado grelina no nosso organismo. E, na verdade, a secreção da grelina acontece em ondas. Já foi verificado isso cientificamente, que você não fica secretando grelina, muita grelina o dia inteiro. O seu organismo meio que já entende o seu padrão alimentar. Isso é um dado muito interessante. E você normalmente começa a sentir fome antes do horário daquela refeição que você está acostumado a consumir. Por exemplo, se você é o tipo de pessoa que acorda e toma café da manhã, lanche da manhã, almoça, lanche da tarde, jantar e ceia, você vai sentir fome em várias ondas, em vários picos ao longo do dia. Se você faz jejum e fica 16 horas sem comer, você comeu, sei lá, 8 horas da noite do dia anterior, e só vai comer no outro dia, no horário do almoço, você vai ver que você vai passar a manhã inteira praticamente sem sentir fome. O seu organismo já não vai ter essa secreção aumentada de grelina, porque ele sabe que não vai vir nada dali, então ele desiste de mandar esse sinal de fome. Então, normalmente, o seu organismo começa a entender melhor como funciona o seu padrão alimentar e secreta a grelina normalmente logo antes do horário que você está acostumado a comer. Um dado interessante, então, se você está querendo entrar nessa onda de jejum intermitente, nessa nova modalidade de alimentação, é pensar que vai precisar de uma certa adaptação para o seu organismo para ele perceber qual é o seu novo modelo alimentar. Afinal de contas, você vinha tomando café da manhã ou jantando, não sei qual é o tipo de jejum que você faz. Então, vai precisar de um tempo para o seu organismo se readaptar. Quanto tempo, Patrícia? Vocês sabem que essa resposta varia muito de pessoa para pessoa, mas estima-se na média que de 4 dias a uma semana você consiga ter uma secreção mais correta da grelina nos horários em que você já está acostumado a se alimentar. E com isso, aquele horário, a janela fechada do jejum, que a gente chama período sem comer, você não vai secretar grelina e não vai ter essa sensação de fome. Outro dado interessante é que se você faz jejum um pouquinho mais longo, com mais de 14 horas, você começa já a ter algum tipo de circulação de corpos cetônicos no seu organismo, e os corpos cetônicos também ajudam a diminuir a fome. Por isso, algumas pessoas que fazem jejum com a dieta low carb ou dieta cetogênica, eu tenho um vídeo no canal explicando mais sobre diferentes tipos de dieta que reduzem os carboidratos, eles estão relacionados a você ter uma maior concentração de corpos cetônicos no seu organismo. E aí também ajuda melhor a controlar a fome. Então, de repente, se você quer entrar nessa alternativa de fazer o jejum, talvez seja interessante você fazer 1 semana, 2 semanas de uma dieta com menos carboidrato, para você conseguir ter uma maior produção de corpos cetônicos, e aí você vai ter uma menor diminuição dessa secreção da grelina, que é o hormônio da fome, vai sentir menos fome e talvez você comece a conseguir
fazer o jejum assim. Então essa é uma dica que talvez possa funcionar para algumas pessoas. Isso não quer dizer de forma nenhuma que o jejum tem que ser feito junto com dieta low carb ou dieta cetogênica. É só um dado com relação aos corpos cetônicos que estão presentes em maior quantidade para quem segue esse tipo de modalidade low carb ou muito low carb, como é o caso da cetogênica, e você conseguir ter menos fome. Então, só para deixar claro para você, não é obrigatório fazer dieta low carb de qualquer tipo para fazer o jejum intermitente. Você pode tranquilamente fazer o jejum intermitente só retirando algumas refeições por dia para abrir, para ter aquela janela fechada, que a gente chama assim alimentação, e continuar com a sua alimentação completamente normal como estava antes, com carboidrato, proteína, gordura, normal. Mas algumas pessoas, para conseguirem entrar no jejum mais facilmente, fazem um período antes de começar a praticar o jejum intermitente de dieta low carb para diminuir a secreção de insulina, a secreção de grelina e controlar mais a fome, chegar mais controlado ao momento que vai começar a praticar o jejum. Pode ser também que você queira adaptar isso e, Patrícia, me dei super bem, fiz isso 2 semanas antes de começar a praticar o jejum, gostei dessa alimentação, posso fazer junto? Pode também, fica a seu critério, desde que você não tenha nenhum tipo de contraindicação médica, com certeza. E você, agora conta pra mim aqui embaixo, você faz jejum intermitente, você percebeu que a sua fome diminuiu? Isso é um comentário recorrente aqui. No começo, às vezes, as pessoas sentem um pouquinho de fome, mas depois de alguns dias nem sentem mais vontade de comer. Isso aconteceu com você também? Quanto tempo levou para o seu organismo se adaptar? Eu vou adorar ler o seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar desse assunto. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Falando em um ajudar o outro, curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias. Boa forma, saúde, nutrição e muitas receitas saudáveis, maravilhosas, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!